Bom, boa tarde. Hoje nós vamos abordar um tema que é dos mais relevantes, que é a questão do planejamento na vida do país. Planejamento você tem nos anos 30, 40, as primeiras tentativas aí com criação da administração pública profissionalizada, código de águas, tudo, mas ele começa a ganhar estofo a partir da Segunda Guerra. O esforço de guerra traz uma noção de planejamento. O pessoal da CENIG, do setor elétrico, passa a fazer cenários de prazo mais longo, e o Brasil aprende a identificar as suas lacunas. Então, você tem diversos planos, os Estados Unidos também avançando como a maior potência mundial, querendo estabelecer formas de ajuda aqui, e você cria um conjunto de planos, né, plano SALT e outros planos, para tentar identificar as vulnerabilidades na infraestrutura para poder avançar no desenvolvimento brasileiro. O Getúlio, segundo o governo Getúlio, leva isso a ferro e fogo, com um conjunto de construção de empresas estatais, de refinarias também, que já vem do tempo do Dutra. O Juscelino conduz com o plano de metas dele. Em 64, o golpe militar vem com o plano de ação, também o PAEG, aí vem Geisel, e todo esse conjunto de experiências foi abordado aí num livro recente, de Getúlio a Dilma, e o nosso entrevistado é o Fernando Matos, que é o organizador do livro, e que eu vou entrevistar com a ajuda dos meus companheiros aí, Paulo Gala e Sérgio Léo. Fernando, obrigado aí por ter atendido o nosso convite. Eu queria que você falasse primeiro do livro, como que foi montado e como foram divididos os capítulos. Tá legal. Tá me ouvindo bem? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado, viu, Nassif, pela oportunidade. É uma honra estar no teu programa, que a gente assiste sempre, né? Você é uma referência do jornalismo sério e decente desse país, enfim, né? Nós estamos todos juntos aqui para pensar no futuro do Brasil, né? E tentando iluminar essa discussão com o livro que eu lancei aqui, né? Agradeço ao Paulo e ao Sérgio aí pela presença, tá? Muito obrigado aí para nos ajudar aí nesse bate-papo, né? Não é exatamente uma exposição, mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro. O livro foi organizado pelo Vitor Leonardo Araújo, um colega meu da Faculdade de Economia da UF, e por mim, né? Nós começamos a pensar nesse livro, a ideia original, para falar a verdade, foi do Vitor, tá certo que resolveu colocar no papel e tirar do papel a ideia que estava latente em todos nós, professores de economia brasileira, né? Eu já sou professor dessa disciplina e também de formação econômica do Brasil há 30 anos, mas o Vitor, ainda em 2016, eu me lembro que foi no dia que foi lançado aquele documento Ponte para o Futuro, né? Sem nenhuma ironia, tá certo? Futuro de quem, né? Seria o caso de perguntar, né, Sérgio? Mas a gente estava bem deprimido, bem triste, tá certo? E o Vitor entrou na minha sala e falou, não, vamos reagir, vamos fazer um livro, eu tive essa ideia, tal, não sei o quê. Eu falei, tá, beleza, né? Tô junto. Eu estava já prestes aí fazer meu pós-doc no ILAS, lá em Colômbia, mas me animei muito com o projeto, participei já logo, eu estava escrevendo um artigo sobre o período do Getúlio, primeiro Getúlio, já entreguei para ele uns dias depois, estava quase pronto, e depois eu fiz um artigo sobre o Dutra, né? Quer dizer, a ideia, né, nossa, era de fazer um livro não apenas com uma abordagem heterodoxa, que falta nos livros de história econômica brasileira, alguns que se tornaram até manuais, né? Eu acho que esse é um termo até negativo, porque manual geralmente é uma coisa mais simples, mais simplória até no limite, não é? E então nosso objetivo era fazer um livro grande, robusto, tá certo? Com vários colegas e colegas de vertentes não liberais, né? Não neoliberais, para ficar claro. E mais do que isso, né, que trouxesse em cada capítulo uma contribuição original, uma ideia nova, uma interpretação nova, como diz no título, certo? E a ideia do Vitor, que eu também achei excelente, é que se fizesse cada mandato, para que cada mandato presidencial fosse analisado em um capítulo diferente, certo? Inclusive no caso vocês viram aí, né, Luiz? O FHC 1 e 2 tem 2 capítulos, um para cada um, tem Lula 1 e 2, etc., né? E então a ideia era essa, né? Quer dizer, fazer um livro que nós
escolhemos e convidamos autores aqui do Rio de Janeiro, Niterói e tal, porque nós fizemos algumas reuniões presenciais para afinar um pouquinho a metodologia, a perspectiva que cada um ia colocar, embora cada um tenha a sua vertente teórica, mas, enfim, incluir elementos aí, eu brinco que todos nós somos, de alguma maneira, estruturalistas, ou seja, incorporamos vários aspectos para compreender o desenvolvimento econômico, ou a falta dele, não é? Mas para interpretar a política econômica desse período todo que nós estamos levando em conta, de 1930 até recentemente, não é? E assim foi, tá certo? Quer dizer, a ideia era fazer uma espécie de uma economia política da política econômica, não é? Não apenas nos limitarmos a descrever a trajetória das políticas econômicas, mesmo que fosse numa vertente heterodoxa, mas não só isso, né? Tentar interpretar isso não como um macroeconomista ou como um historiador, mas como um economista estruturalista, colocando aspectos importantes, como a história política, o contexto geopolítico, o grau de desenvolvimento das forças capitalistas em cada momento histórico, isso é fundamental para um país periférico, notadamente, não é? Então, o nosso esforço foi todo nesse sentido. O livro demorou um pouco, porque, naturalmente, as colegas e os colegas têm muitas atribuições na universidade, como sabe muito bem o Paulo e vocês também, a gente tem muito mais tarefas do que, entre aspas, apenas dar as aulas, né? Isso é importante frisar aqui para o público que está nos assistindo. Gostei do entre aspas, apenas dar a aula. Porque tem gente que acha isso, né, Paulo? Tem gente que fala, você trabalha também ou só dá aula? Né? Só dá aula, eu só dou aula, né? Não estou trabalhando agora, estou de férias, né? Tá certo? Então, eu fui claro, né, entre aspas, para fazer uma pequena brincadeira. Mas o fato é que, enfim, o livro demorou um pouco, as pessoas muito ocupadas, né? Algumas muito tristes e angustiadas com aquele cenário. Eu lembro que uma das pessoas que a gente convidou falou, estou com uma ótima ideia, mas eu estou com a agenda muito apertada. Eu falei, mas é de gente com a agenda apertada que nós estamos convidando, né? Então, é o caso de todos aqui, vamos lá. E atrasou, vocês sabem como é que é um livro como esse, enfim, o timing tem que ser bem ajustado. Por exemplo, eu estou organizando agora um livro sobre desigualdade, junto com a UCITEC também, e aí as pessoas que, nesse período de pandemia, que não puderam fazer os capítulos, é lamentável, a gente conversou, tentou, e a gente tirou, né? Mas no caso desse de história econômica, eu não podia deixar de colocar um período, claro, né? Diga. Eu queria que você analisasse aí um período que, em geral, é visto como um período de dissipação de divisas e tudo. Lá no meu início de carreira, eu gostava muito desse tema aí, e tive chance, pela idade, de entrevistar alguns personagens históricos aí. Um deles foi o Mário Bittencourt Sampaio, que andou trabalhando nos trabalhos aí do Dutra, e ele tentava desmentir essa ideia da dissipação pura e simples aí de divisas. Ele falava, o Dutra lançou as bases aí as primeiras licitações para refinarias e tudo. Você chegou a abordar esse interregno do Dutra no trabalho de vocês? Sim. O capítulo do Dutra, né, que é o terceiro capítulo, que na verdade tem um capítulo inicial da lavra do Carlos Pincusel de Bastos, que o Paulo conhece, é um colega nosso aqui da UFRJ, que é um brilhante economista, né, fez um capítulo espetacular sobre as teorias do desenvolvimento e contextualizou todo o período que, em seguida, ia ser abordado pelo livro. O capítulo 2, que é o primeiro capítulo histórico, é o capítulo que eu escrevi, que é o Getúlio, o primeiro mandato, e o segundo capítulo histórico é justamente também feito por mim, do Dutra, não é? Eu acho que o período do Dutra, ele tem poucos excelentes trabalhos sobre esse período, né? É claro que tem muito mais, por uma razão não só estatística, né, porque o Vargas ficou muito mais tempo no poder, somando os dois mandatos, mas também porque a maioria dos historiadores gostamos mais do Vargas do que do Dutra, em geral, né, por razões que vocês podem imaginar, né, e concordam comigo, mas o período Dutra foi realmente muito importante, né, não foi apenas uma rolha entre o Vargas I e o Vargas II, foram 5 anos importantes. Eu fiz um esforço grande para me despir de paixões, porque eu sou um getulista, não vou dizer radical, porque isso aí pega mal, mas um getulista muito convicto. Eu acho que o Getúlio tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil, foi um grande presidente, não é? Mas o período Dutra, e o Dutra, enfim, a despeito dele ser muito conservador, né, ter uma postura muito
equivocada em vários momentos, especialmente em vários aspectos, né? Em todos os momentos, em vários aspectos. Por exemplo, ele apostou muito tempo, equivocadamente, numa eventual benevolência dos americanos com relação ao Brasil, porque o Brasil esteve ao lado dos americanos na guerra, mas, enfim, terminou a guerra, a correlação de forças é outra, né? Mas o período Dutra foi importante, teve mais continuidade do que descontinuidade em relação aos 15 anos do Getúlio I, não é? Agora, a dificuldade maior do Plano SALT, o que a gente vê nos textos, e, enfim, que eu também pesquisei e estou de acordo com a interpretação das pessoas que estudaram o período Dutra, é que realmente foi a dificuldade com financiamento, né? Então, aliás, foi muito difícil, né? Por vários motivos, né? Até vou te dar uma dica. Eu lancei a biografia do Walter Moreira Salles, onde ele aborda muito aí o... Já saiu, Luiz? Saiu. Ah, Ele que beleza, vou ele comprar. diz que o maior problema que teve com aqueles programas bilaterais com os Estados Unidos foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, os americanos alertaram que podia haver aqui problemas de escassez, então se gastaram, aí o governo Vargas já, as divisas aí para tentar antecipar importações, aí isso acabou provocando problemas. Mas os arquivos aí do Moreira Salles, se falar é que os filhos são muito... Os filhos, eles têm um ciúmes da memória do pai que é absurdo aí, mas tem muito material. Ele, inclusive, como atuando no Banco do Brasil, na carteira de comercial do Banco do Brasil, no período Dutra, e depois assumindo a embaixada do período. Mas tem um capítulo muito interessante, que é naquele interregno que você teve do Café Filho, e depois do início do governo JK, em que Roberto Campos e o Eduardo Gudan defendiam acerbamente uma desvalorização do câmbio. E eles apontavam a Coreia, diziam o seguinte: a Coreia daqui a algum tempo vai ser um grande país graças à desvalorização do câmbio. Isso aí acabou virando não sei se vocês chegaram a levantar isso aí, mas acabou virando um tema meio tabu aí, mas o pragmatismo do Roberto Campos, que não tinha nada a ver com o ativismo político do cronista Roberto Campos, tinha percebido essa questão. Roberto Campos, ele foi desenvolvimentista, né, no período... O livro do Belchovski mostra isso, ele foi chamado desenvolvimentista do setor privado, né? Enfim, ele envelheceu e piorou. Isso não é sempre que acontece, mas aconteceu, né? Eu acho... Aliás, você fez um comentário aí, tá para perceber qual geração desses grandes nomes da história do Brasil que tiveram descendentes melhores ou iguais, né, que respeitassem os avós ou bisavós ou pais, né, talvez só o Florestan, né, eu vejo isso do Florestan, do teu colega jornalista, né, que é uma pessoa que eu admiro muito. Olha, eu não levantei esse detalhe que você coloca, não, né, mas realmente a crise cambial que ocorreu no início do governo Vargas, e aí vai mais um elogio meu a Vargas, né, o Vargas sempre governou nadando contra a maré, né? Na crise de 29, 30, ele foi um excelente presidente. O Brasil teve um desempenho muito acima da média da América Latina, em termos de PIB per capita, não é? E nos anos 50 a mesma coisa, né, Nassif? Você vê que a Guerra da Coreia começou em junho de 1950, no meio da campanha, que o Vargas estava em campanha, todos eles, né? E ele assumiu o governo e realmente estava um cenário de muita ansiedade no contexto internacional, com medo de que a Guerra da Coreia se transfigurasse numa terceira guerra mundial, né? E aquelas licenças de importação que foram reintroduzidas pelo governo Dutra foram antecipadas. O governo permitiu, de uma postura correta, na minha opinião, pragmática, no início do governo Vargas, do segundo Vargas, permitiu antecipar muitas dessas licenças, justamente para acalentar a expectativa dos empresários de medo de que pudéssemos passar naquele período, quase 6 anos apenas depois da Segunda Guerra, pudéssemos ter problemas de abastecimento para a indústria, né? Quer dizer, nesse período, então, teve essa questão pragmática, os empresários anteciparam muitas importações precaucionais de equipamentos, de matérias-primas e combustíveis, inclusive, tá certo? E depois teve uma crise cambial, que foi a crise cambial em 1953,
onde foi introduzida a Instrução 70, ele fez uma mudança ministerial, ele colocou Oswaldo Aranha, que era um homem de confiança dele, com boa relação com os Estados Unidos, e colocou também o João Goulart, né, que eu acho que é um gigante também da história do Brasil, que eu tenho uma veneração pelo João Goulart, um respeito muito grande, não é? E o João Goulart virou ministro do Trabalho justamente para tentar negociar com as greves que tiveram aí em São Paulo, né, em 1953, com a carestia, etc. Quer dizer, então, houve uma crise cambial que era uma coisa recorrente, né, uma dificuldade recorrente no nosso processo de industrialização, o rebatimento que tinha sobre as contas externas, tá certo? E, ao mesmo tempo, nesse período, já vinha de mais tempo, mas nesse período se consolida definitivamente a ideia de que seria preciso nós termos uma industrialização forte, cada vez menos dependente do cenário externo, e que essa industrialização só poderia ser promovida e conduzida com forte intervenção e coordenação do Estado Nacional, tá certo? Isso é uma coisa importante também, que marca aquele período que, com muitas mediações, nós podemos considerar que é o momento atual que nós estamos vivendo, dado o cenário internacional, a geopolítica, como eu aprendo tanto aí nas lives da Conexão Xangai, aí, né, para elogiar aí meu amigo Paulo Gala, tá certo? E meu amigo Elias, o Wallace e o André, mas, enfim, também esse cenário de desmonte que nós temos estado submetidos nesses últimos anos, depois do golpe, né, de 16, e essas dificuldades que as novas tecnologias nos colocam e colocam a todos, né? E a Covid, né? Tudo. Eu vou dar um pulo histórico aqui para deixar claro também que, quando a gente fala de planejamento, nós não estamos sendo saudosistas, né? Porque parece que a gente começa a lembrar os exemplos históricos, até porque quem não conhece a história está condenado a repetir os erros, né? Como se diz aí. Claro. Mas eu vou dar um saltozinho aí. Uma característica dessas experiências de desenvolvimento. Eu estava conversando recentemente com uma outra matéria com a economista Lavínia Barros de Castro, uma pessoa que eu tenho um respeito grande, claro. Do IBMEC e tudo, e ela até lembrou isso aí, que nós tivemos os episódios de sucesso, inclusive, no esforço de planejamento, são, como você falou, uma forte presença do Estado e um poder do Estado de executar os seus planos de fato, né? de traçar planos, criar estruturas, instituições capazes de tocar esses planos adiante, coisa que a gente não vê há algum tempo, né? A gente vê os planos serem apresentados e se desmilinguirem. Hoje, a situação que a gente vive é uma situação diferente do passado. O executivo é muito menos forte, muito menos coeso do que era no passado. O legislativo ganhou um espaço muito grande, e hoje até o judiciário dá pitaco na política econômica, né? Sim, então, mudou um pouco, mudaram as condições políticas de executar o planejamento. O que você acha? E nessas condições, como é possível imaginar a execução de um planejamento, ou mesmo como é possível planejar a sério, tentando fazer com que esse planejamento, de fato, se torne realidade, de fato, seja executado, tendo tantas interferências e tanta dificuldade de ter um controle sobre o processo? Bom, excelente pergunta, Sérgio. Quantas horas eu tenho para falar nessa? Me dá um mês aí que eu te respondo. Olha, dá para escrever mais um capítulo do livro, aí não sei se dá tempo. Dá. Fala para Mariana que ela me joga um troço na cabeça, trabalho danado. A gente está vendo aqui em casa aquele seriado Borgen, e tem uma hora que o assessor fala para ela, se ele fizer uma pergunta meio ruim, você fala, uma excelente pergunta. Eu sempre falo para meus alunos de mestrado, doutor, olha, excelente pergunta, mas eu não pensei nisso, realmente. Não, Sérgio, eu pensei muito nisso, sim, tá certo? Quer dizer, eu sou historiador econômico, tá? Eu não tenho essa especialidade que tem aí o Paulo para discutir esse cenário da complexidade econômica, da indústria, etc. Mas é claro que eu tenho minhas reflexões, estou sempre lendo, o dia inteiro lendo e tal. Eu acho o seguinte, né? Eu até brinco, eu sou professor visitante lá na faculdade, no pós-graduação de Ciência Política, e eu brinco com meus alunos e meus colegas lá, falo, olha, o problema, a questão do desenvolvimento não é assunto para macroeconomistas, tá? É um assunto de vocês também, tá certo? Quer dizer, eu acho que desenvolvimento é uma mentalidade, tá certo? Quer dizer, você tem que criar dentro da sociedade um desejo e uma convicção e um reconhecimento de que é uma necessidade.
não é? Eu até de improviso na fala que eu tive lá com no Tutameia, que a Eleonora é um amor de pessoa, foi ótima, a Hélio Rodolfo, foi um papo super legal. Na hora H eu cunhei a expressão ali que foi meio de improviso, não escrevi assim no livro, que é um papo coloquial, como aqui, eu falei do desenvolvimento fobia das nossas elites. Né? Quer dizer, a gente percebe que, enfim, eles não querem ter desenvolvimento. Né? Eu dei até um exemplo, pega os 4 presidentes que mais aumentaram o salário mínimo e veja a trajetória de fim de vida que eles tiveram, né? Que foram o Getúlio, o Juscelino, o Jango e o Lula. O Lula ainda está vivo, graças a Deus, mas passou 580 dias na cadeia, tá certo? Quer dizer, é um absurdo, uma barbaridade, né? Mas o primeiro precisa convencer uma parcela da elite de que é importante, tá certo? Termos desenvolvimento econômico, inclusive uma inserção internacional mais robusta, mais soberana, tá certo? Porque quem não se desenvolve fica para trás, é como uma guerra. Você tem uma lógica que você está compelido a entrar nessa lógica, queira ou não é? Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que tem que ter primeiro tem que ter paz social e paz política, tá certo? Tem que ter uma... Como foi o Juscelino? O Juscelino foi genial nesse ponto, né? O Juscelino, ele conseguiu unificar o país em torno da ideia do desenvolvimento, com otimismo, claro que ele pegou um legado espetacular, né? Eu que queria ser, um dia, se fosse presidente, ter sido antecedido pelo Getúlio, tá certo? Porque ele arrumou a casa, tinha petróleo, tinha BNDES, faltou só fazer infraestrutura e atrair o capital estrangeiro, que o Juscelino fez isso. Mas ele conseguiu adesão do chamado capitalismo brasileiro, colocando os grandes grupos como sócios das empresas multinacionais que estavam entrando aqui, na indústria automobilística. Isso deu uma coesão política para eles. Hoje em dia, o que seria o fator de coesão hoje em dia com uma burguesia que ficou fundamentalmente mercantil aí, financeira? Mercantil e financiarizada, né? O governador de São Paulo se diz empresário, mas ele vende tapinha nas costas, não é isso? Ele tem a empresa que... Não é isso? O que ele vende? Tapinha nas costas, é isso. Ele vende lá, junto com o pessoal para bater papo. Ele vende o salão para a turma se articular e se encontrar. A produção mesmo... O que faz? Com todo respeito, eu não estou fazendo nenhuma ironia, eu realmente não sei qual é o ramo do presidente da Fiesp, não tem problema, né? O que eu estou dizendo é que realmente tem essa questão, né? Tem essa questão de que a burguesia industrial, hoje a gente não sabe o que é. O que é a burguesia brasileira? Não é o velho da van, né? Claro que não, tá certo? Não é esse senhor que foi ontem falar lá na CPI, com todo respeito, né? Que, vamos dizer, que eu tenha por ele, né? Mas o que eu estou dizendo é que a elite brasileira é quem hoje? Né? Eu lembro que nos anos 90, o Antônio Emílio falou, até desolado, né? Uma coisa que ele falou, esses empresários mais antigos, que inclusive tinham boa interlocução com meus professores queridos lá da Unicamp e tudo, eles tinham compromisso com o Brasil de alguma maneira. Né? Pode não pensar como nós, talvez, mas claro que não, porque nós somos de outra classe social, mas eles tinham. Eu lembro que o Antônio Emílio falando que meus filhos abriram o banco aqui, em 5 anos eles ganharam mais dinheiro do que eu na vida inteira. Isso já era nos anos 90, se não me engano. Porque claro, essa especulação financeira, essa globalização financeira e o rentismo que toma conta de todas as economias, notadamente o caso do Brasil, com esse juro esplendoroso, alto, que sempre nós tivemos, o André Lara até hoje está denunciando isso, né? Eu acho que é bom, isso é ótimo, mas o fato é que houve uma configuração, uma mudança muito expressiva da forma com que atuam os empresários brasileiros, certo? Ou seja, isso é difícil tem que ter algum gênio da política, né? Eu não vou dizer quem é, mas vocês podem imaginar ou me sugerir um nome, né? Mas um gênio da política que possa articular isso e juntar uma mentalidade desenvolvimentista. Agora eu vejo uma esperança, sabe? Eu acho que eu não gosto de ver lado bom em tragédia, tá certo? Eu mesmo sofri muito nessa pandemia, etc., deixa para lá, isso é outra história. Mas o que eu vejo é uma revalorização hoje da universidade, da ciência, da tecnologia, pela população em geral, até pela classe média brasileira, que é barra pesada, né? Inimiga dos livros e tudo. Mas a gente percebe que
que tem uma valorização, a gente pode talvez começar pela cadeia produtiva da saúde e das energias limpas, né? Isso seria fácil de convencer a opinião pública de que nós temos espaço para atuar num ramo que nós temos grandes nomes, grandes cientistas, a gente vê com orgulho nas federais, né, Paulo? Pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar, porque a gente não é da área de saúde, mas a gente vê na mídia ou nas lives pessoas de universidades do Brasil inteiro, não é? Que são pessoas brilhantes, pessoas dedicadas. Nós sabemos como é que é difícil fazer ciência, principalmente para o pessoal das ciências duras, né? Imagina você, uma coisa é cortar a bolsa de um aluno meu que está lendo alguns livros, outra coisa é cortar a bolsa de um cara que está lá, que pede uma amostra, tá certo? Pede os camundongos. Eu queria te fazer uma pergunta, Fernando, até, assim, aproveitando o gancho aqui. Bom, primeiro te parabenizar pelo livro, que eu acho que foi uma iniciativa fantástica. Eu acho que, pegando um gancho em tudo que vocês falaram aqui, a gente sofreu vários assassinatos, por assim dizer, na história brasileira. Primeiro, uma tentativa de se recontar a história brasileira de uma maneira completamente enviesada, né? Que é aquela ideia de que o Brasil antigamente fazia tudo errado, né? E agora o Brasil de hoje faz tudo certo, né? Eu cresci como economista, por incrível que pareça, no meu mestrado, no meu doutorado, aprendendo que a grande explicação do atraso e dos problemas do Brasil foram as políticas feitas de 1930 até 1980, que o nosso processo de substituição de importação, de industrialização, criou distorções e malocações tamanha que até hoje a gente não consegue se recuperar disso. Ou seja, tem um ditado que diz que a história é escrita pelos vencedores, né? Então, os vencedores da era liberal dos anos 90, especialmente, eles resolveram reescrever a história brasileira para dizer que tudo que foi feito de 1930 a 80 estava errado, foi aquilo que deixou um legado catastrófico para o Brasil, né? Tem uma frase famosa do Gustavo Franco que é o seguinte, que nós precisamos desfazer 50 anos de estupidez. Isso é uma citação literal dele, né? We have to undo 50 years of stupidity, né? Ou seja, houve um esforço no Brasil, nos anos 90, de se recontar a história brasileira de uma maneira invertida, né? Eu costumo brincar que se diz que o Brasil que estava errado era o que dá certo. E hoje o Brasil, né, que todo mundo diz que está dando certo, está errado, na verdade. Então houve uma inversão completa. E isso passou, eu acho que especialmente pelo trabalho dos economistas mais liberais ortodoxos. Então, nesse sentido, eu acho louvável o trabalho que você fez, porque a gente precisa realmente gastar tempo e energia para mostrar como a coisa aconteceu, né? Porque, por exemplo, o choque do petróleo e o choque de juros do Paul Volcker nos 80 colocou o Brasil numa situação dramática, mas os economistas brasileiros querem botar toda a conta no segundo PND. Ah, foi o segundo PND que destruiu o Brasil, não foi o choque de juros do Paul Volcker, né? Então tem um esforço de reinterpretação que precisa ser combatido, né, Fernando? Então, acho que... Mas eu queria chamar a atenção para o maior estadista brasileiro, de longe, que é um senhor que é muito amaldiçoado, mas é o que produziu as maiores reformas, o senhor Crise. Em 30, o senhor Crise provoca uma moratória que permite ao Getúlio segurar fluxos de capitais. Isso. Em 80, você tem esse choque de juros que obriga a Petrobras a fazer um programa de substituição de importações e depois o segundo PND, quer dizer, não está bem ligado, mas... O primeiro choque. Isso. Não, mas em 79, 80, você tem um programa da Petrobras que cria o polo industrial de Caxias e tudo aí. O Lula, em 2008, o Lula preso àquela política do Banco Central, de Meirelles e tudo, vem em 2008, o senhor Crise fala que você tem que se virar. E se vira maravilhosamente bem, né? Então, o Brasil é um país tão torto aí que não é só o Brasil, é só a crise que consegue desarranjar um pouco essas maluquices aí desse neoliberalismo. Eu lembro que o Fernando Henrique, no auge do Fernando Henrique, Veja fez uma página amarela com um americano liberal. Ele falou, não entendo esse país. Qualquer país do mundo fica pensando o que ele quer ser. Aqui não, aqui é tudo solto. Ou seja, como que essas raízes desse ultraliberalismo irracional penetrou no país, Fernando? Boa pergunta. Pergunta para os jornalistas responderem. Como é que nós não temos espaço nos jornais, né? Você também não tem mais, né, Luiz? Nos grandes jornais, tá certo? Olha, eu acho que tem que botar nessa lista aí o Caseiro, tá? O Caseiro que tirou o Palocci e botou o Guido Mantega, que também está bem nessa fita aí de como os grandes estadistas que você brincou aí, né? Olha, em primeiro lugar, não dá para comparar, né? O Getúlio era um craque, né? Tá certo? Ele fez ele tem
uma espetacular visão a respeito do que foi 29, 30. Ele tinha sido ministro da Fazenda e depois governador ministro da Fazenda numa época boa, porque era uma época que ele tinha a Caixa de Conversão e pôde trabalhar com o dólar libra que vinha de fora, câmbio tranquilo e tal, e ele foi super ortodoxo, porque não precisava, enfim, não era para ser diferente. Quando ele assume o governo do Rio Grande do Sul, ele já tem uma postura diferente, tá certo? Quer dizer, é interessante essa ideia dele do mercado interno, que, aliás, na teoria econômica está muito presente nas obras do Celso Furtado, não é? Não é à toa também que eu digo para os meus alunos que na Revolução de 30, na nova reconfiguração das forças políticas da época, não é muito coincidência, não, que tenha vindo do Rio Grande do Sul o novo presidente, porque o Rio Grande do Sul era um estado que exportava para o mercado interno brasileiro, ou seja, ele exportava para outros estados, né? Esse é um ponto importantíssimo. Isso o grande Pedro Fonseca mostra nos livros dele, nas pesquisas que ele fez com relação à vida do Getúlio, à política econômica. É um caso de export-led bem sucedido, né? Export-led do Rio Grande do Sul. Internal export-led, né? É isso mesmo. E ele gerou lá, ele criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ampliou muito o crédito para diversificar a base produtiva do Rio Grande, não apenas na agricultura, mas na indústria, tá certo? O Pedro Fonseca, que foi vice-reitor da Federal do Rio Grande, ele fez pesquisa até nas provas que o garoto Getúlio Vargas fazia com 20, 21 anos na Faculdade de Direito. E o Getúlio já defendia a industrialização, Sérgio, naquele período, quando era jovem, não é? Defendia, não, mas enfim, ele escrevia em favor disso e tudo mais, quer dizer, era um homem do iluminismo, vamos dizer assim, né? Então, o Getúlio teve tirocínio, por exemplo, ele falava de finanças sadias, mas ele logo percebeu que o negócio de fazer déficit não gerava inflação, coisa nenhuma, então ele continuava falando de finanças sadia e praticava o que tinha que praticar, tá certo? Os déficits eram recorrentes, tá certo? Agora, nós não temos o Getúlio Vargas hoje, ou, enfim, talvez o Lula possa ter essa postura, vamos ver como é que vai ser, mas não depende só da postura individual, né? Fernando, você falou desses empresários que nós conhecemos, cobrimos e tudo, eu acompanho muito política comercial. Tem uma característica, tem uma crítica que se faz a esse modelo que começa aí a partir do Getúlio, que é a ideia de que se focou muito na substituição de importações, mas teria se descurado da questão da competitividade internacional. A gente vê o exemplo asiático. Os países asiáticos, eles produziram pensando em ocupar não só o mercado interno, que em alguns casos até era muito, não tinha dimensão da gente, e ser competitivo nos mercados lá fora. Nós muito entusiasmados com esse nosso mercado interno, de certa maneira, protegemos a nossa indústria, que era necessário em determinado momento, mas se criaram, de fato, alguns vícios aí. A gente vê hoje na discussão de alguns setores industriais que têm dificuldade. Tem argumentos racionais, que é o custo Brasil, sempre lembrado, mas essa permanência do custo do Brasil talvez seja até uma consequência do fato de que nós nunca encaramos assim, com seriedade essa necessidade de nos tornar competitivos externamente. Bom, eu estou falando aqui na condição de jornalista, com a irresponsabilidade que um jornalista que não tem experiência do Nassif pode ter. Me corrijam se eu estou falando muita bobagem, mas você acha que esse exemplo, até esse contra-exemplo de Coreia, Japão, dos países asiáticos, de modo geral, ele não indica que era necessário, em algum momento, uma inflexão mais importante no caminho da competitividade internacional, e hoje isso não é uma coisa ainda mais urgente? Sim, concordo com tudo. Só queria pontuar um detalhe. O nosso processo de industrialização por substituição de importações foi extremamente bem sucedido, né? Tanto que nós tivemos uma inserção muito importante, exportamos muitos manufaturados nos anos 80, não é? E essa questão que você coloca dos asiáticos, eu acho que ela se coloca mais a partir dos anos 80. Né? Porque em 80, para você ter uma ideia, Sérgio, eu não tenho os números na cabeça, o Paulo deve ter, vai nos ajudar. O Brasil e a China tinham exportações em valores parecidos. O Brasil exportava mais do que a Coreia e mais do que a China. Claro que o Brasil era uma economia um pouco maior, mas o fato é que o Brasil exportava 20 bi de dólares em 1980 e a China e a Coreia exportavam 17 bi de dólares.
Olha, é de chorar isso, né? Porque hoje, então, quantas vezes hoje a China é 2,5 trilhões de dólares, a China, a Coreia é 700 bilhões de dólares e o Brasil é 240. Então, mas eu chamo a atenção... 10 vezes a China. Nossa. Eu chamo a atenção para um plano que começou a ser implementado e foi destruído pelo companheiro André Lara Rezende com o câmbio do real, que foi aquele programa da integração competitiva do Júlio Mourão no BNDES, que ele previa justamente isso. Acabou o processo de substituição de importações. Então, precisamos fazer uma abertura gradativa para permitir às empresas brasileiras se integrarem ao mercado internacional. Quando vem o câmbio do plano real, aquela apreciação, você mata esse plano também. Esse programa chegou a ser incluído nas análises, Fernando? Não, esse nós não incluímos, não, né? Agora, eu queria só pontuar para terminar a resposta do Sérgio aí, que é uma questão ampla também que ele coloca, enfim, é que eu acho que no momento atual o desafio é muito maior, tá certo? Porque nós perdemos o bonde, onde nós perdemos o bonde foi em 1980, nessa virada, tá certo? Porque se você olhar do ponto de vista do grau de desenvolvimento das forças capitalistas internacionais e do grau de avanço das tecnologias, nós conseguimos o segundo PND com muita dificuldade, mas conseguimos, não é? Completar a segunda Revolução Industrial. Quando a gente chegou na festa, estava acabando, né? E começou uma outra festa, que aí nós ficamos fora, tá certo? Porque nos anos 80 foi uma desgraça, nós ficamos de fora, só apagando incêndio, e, enfim, aí a inserção chinesa e asiática em geral. Tem um texto do Carlos Medeiros que é seminal sobre isso, feito no final, meados dos anos 90 já, né? Num daqueles livros da coleção Zero à Esquerda, que ele mostra, faz uma comparação América Latina e Ásia, quer dizer, a diferença fundamental do ponto de vista ideológico foi que nós aderimos ao consenso de Washington, esse bando de baboseira, tá certo? E a Ásia, não, claro, porque a esfera de influência ideológica deles é outra, tá certo? A gente jogou a toalha literalmente no final dos 80 e dos 90, né? Nos anos 90 jogou a toalha, exato, jogou a toalha, certo? O Gabriel Palma, essa semana, ele levanta uma tese que o Brasil perdeu o bonde nos anos 2000 e diante, não aproveitando para modernizar a indústria, sistema produtivo, o boom das commodities. O que você acha Também, nós perdemos o bonde várias vezes, né? O bonde deu várias voltas já. O bonde deu várias voltas, a gente esqueceu de pegar, estava discutindo, sei lá, Jesus na goiabeira, agora teto de gasto, esse bando de estupidez, tá certo? Aborto, o que mais? Mas acho que tem uma coisa chave aí, se eu puder dar um pitaco no que o Sérgio falou, que é o seguinte, claro. a parte fácil da industrialização é a parte de substituição de importações mais básica. Aí você começa a avançar para a indústria pesada, vai ficando mais difícil, e o mais difícil é a exportação de manufaturados de fronteira tecnológica. Os asiáticos também passaram por esse processo. Né? Aliás, nenhum país vai do zero para a exportação de manufaturas, que é o supra-sumo da tecnologia. Então, o Brasil também caminhava, porque nos 70 a gente estava exportando muito já, a partir da segunda metade dos 70, a exportação de manufaturados brasileira era já... grande. Então, a discussão é quando que a gente realmente perdeu a mão disso. Eu acho que os 80 e os 90 foram muito problemáticos, e só... Também um detalhe que eu imagino que vocês exploram, Fernando, é que o nosso processo realmente ele foi muito dependente de multinacionais, né? Enquanto que na Ásia houve um esforço de desenvolvimento de capital nacional, desde logo, né? Na Coreia, na China, no Japão. Uma grande diferença dos asiáticos para os brasileiros é que a gente ficou na dependência das multinacionais que não fizeram um desenvolvimento tecnológico verdadeiro em solo brasileiro, né? Isso, na verdade, nós não tivemos como compeli-los a fazer aqui, sabe? Porque o poder de barganha da China, por exemplo, é muito maior que o nosso. Não é agora, com certeza, mas antes, não é? Fala, olha, vocês vêm para cá, mas vocês têm que ter meta de exportação. Como foi da Coreia, né? A Coreia e o Japão tiveram muita ajuda dos Estados Unidos. Né? Pois é. Tem um elementozinho aí. A questão geopolítica nunca nos favoreceu. Esse aqui é o ponto, né? Agora, nós não fizemos força também para, enfim, conseguir. Né? Mesmo que desse, a gente nem queria. A gente não queria. Tem um elementozinho aí que é a questão de propriedade intelectual, né? Que na Ásia eles deram de uma maneira bem particular e nós aqui não soubemos trabalhar. Vocês chegaram a discutir o papel dessa propriedade intelectual, desenvolvimento, licenças, etc., nesse processo de desenvolvimento?
Olha, não exatamente, né? Porque, na verdade, esses temas mais recortados, que são fundamentais, importantíssimos sobre avanço tecnológico, indústria 4.0, etc., são coisas fundamentais, não resta dúvida, mas o livro tem um caráter mais de história, né? De história crítica da política econômica brasileira, como eu disse para vocês no início, mas incorporando diversos elementos. Um deles é esse, do grau de desenvolvimento das forças capitalistas internacionais. Tá certo? Agora, é claro que, a partir da leitura do livro, é possível fazer essa discussão da industrialização desse momento, dos desafios que se colocam. Né? Por exemplo, hoje em dia, não está no livro, mas eu tenho uma reflexão sobre isso, e até fazer uma comparação com o que veio atrás, acho que ajuda. Né? Hoje em dia, nós temos as cadeias globais de valor são de uma exigência enorme, tá certo? Hoje em dia, nós temos um cenário de globalização financeira que está junto e determina e delimita as estratégias das empresas também, não é? Você tem empresas de grande porte conseguindo reduzir custos, explorando vantagens comparativas em países periféricos, de tal maneira que redução de custos permite ampliar no portfólio das empresas o chamado investimento financeiro. Eu não gosto de falar assim, né? Mas os investimentos nos papéis e os lucros de tesouraria são muito importantes nos grupos industriais. Isso já estava lá no livro do François Chesnais, lá no final dos anos 90, né, Paulo? Talvez até um pouco antes. Né? Então, o cenário hoje é muito diferente, de diversos pontos de vista, do que foi ainda até 2008. Acho que 2008 realmente fica muito claro, né, para mim, para nós todos, que não é à toa, né? Se você mandaram para mim uma vez dessas coisas de WhatsApp, aquela coisa, um videozinho animado, dizendo o número de patentes por país, você vai vendo que a China de 2006, 2007 está em quinto, sexto lugar, ela pula para primeiro em 2010, é uma loucura, né? Quer dizer, a gente está percebendo que agora, pós-pandemia, é óbvio, mas já de 2008 agora ela defende patente, viu? Antigamente ela era contra, agora ela é a maior defensora de patente. Então, claro, tá certo. O famoso derrubando a escada. O papel do Estado, que eu quero dizer aqui é o seguinte, sem medo, não vou conseguir ser colunista de nenhum grande jornal falando o que eu vou dizer, mas o papel do Estado nunca foi tão importante, tá certo? Porra, tá aí o Biden com razão. O Biden acha isso, companheiro Biden, tá certo? Deixa eu só pegar um pouquinho da comunista dos anos 2000, entrando um pouquinho aqui nessa questão da parte comercial. Quando você pega a Revolução Industrial Inglesa e tudo, o que eles fizeram foi criar um baita mercado externo e o que se produzia se vendia. Aquilo atraiu toda uma geração de agricultores. A China fez a mesma coisa. Eu digo isso porque em 2002 o senhor Cris apareceu para dar uma mão para o Lula, fez o Arminio Fraga errar várias coisas aí na política monetária e o dólar foi lá, explodiu o dólar. Não foi erro não, né? Não foi erro não, né? Não, pode ter sido planejado. Mas daí eu entrevistei um pessoal que tinha um núcleo de equipamentos médicos aqui nas mediações de Campinas. E o rapaz falava, eu estou conseguindo conquistar mercado da Coreia. Eu falei, como assim? Ele falou, eu vou em licitação, meu produto obviamente é muito inferior tecnologicamente, mas o câmbio deu tal vantagem de preço que eu consigo entrar. Mantido aquele câmbio, dali a um ano, digamos, o perfil tecnológico daquela empresa teria dado um salto. 2 anos teria dado um salto maior. E ele apostou tudo, quando veio a apreciação do câmbio, ele dançou. Uma vez eu pego lá um cara de autopeças em Curitiba. Ele falou, eu tinha 40 pessoas aqui na minha empresa, inclusive trabalhando em desenvolvimento tecnológico. O câmbio vai lá embaixo, eu não consigo competir com o meu concorrente que compra máquina estrangeira. Ou seja, apesar de hoje o câmbio estar minimizado, ele teve um papel relevante na criação dessa geração financista e na morte da indústria, né? Claro. Uma bomba de nêutron, né? Isso foi a nossa tragédia, né? E gerou muita popularidade, muito bom desempenho do governo Lula no primeiro momento, mas realmente o nosso desafio nos anos 2000 era ter enfrentado essa desindustrialização que, aliás, se acentuou nos anos 90. Né? E que, aliás, o Gustavo Franco também era um que dizia que desdenhava disso, tá certo? Agora ele achava que não fazia sentido ter indústria no Brasil, ele dizia. Pois é o Eugênio Goudin, né, na verdade, Rede Vivo, tá certo? Quer dizer, é lamentável. Agora, o que deixa a gente angustiado é que quando foi a nossa vez, vamos dizer assim, não é?
não tivemos condições. Eu não acho que teria sido fácil, não, tá certo? Acho que isso é muito difícil. Mas o que eu vejo é que, realmente, nos anos 2000, a situação ficou difícil. No primeiro momento, teve aquela euforia das commodities, que nós pudemos ter um crescimento robusto, mas eu acho que a leitura da natureza da crise de 2008-2009 nos faltou, né? Nos faltou esse debate macroeconômico péssimo, horrível que nós temos no Brasil, também nos prejudicou demais. Nós não conseguimos nos contrapor a ele, não tínhamos reflexão na época sobre isso. E agora eu não sei, a grande ansiedade no momento é que esse meu livro, modestamente, ele não foi feito para isso, né? Mas esse meu livro eu espero que modestamente ajude, não é ele que vai resolver, é claro, não estou dizendo isso de maneira nenhuma, mas de nos reposicionarmos no debate, tá certo? Nós temos que discutir, temos que tirar essa satanização do gasto público, por exemplo. Não é? Esse é o senso comum, esse é um negócio horrível, gente. Não, e da própria ideia, Fernando. A esquerda que ficar enchendo o saco, desculpa a expressão, com esse negócio de dívida interna, é uma loucura, porque é um pessoal que também está jogando moinho, água nesse moinho do reacionarismo de satanizar o gasto público, não é? E nós temos que acabar com esse teto do gasto, tá certo? E nós temos que rever muitos aspectos aí do gasto, como é que pode uma economia nessa situação ficar catimbando para gastar com essa capacidade ociosa gigantesca, não é? Quer dizer, será que aquela história acabou o dinheiro, que é uma estupidez sem tamanho, e daí depois veio a pandemia e apareceu o dinheiro, ou seja, também isso eu espero que tenha um efeito didático sobre a classe política, não é? Que eles percebam como é que funciona. Tem um ministro que falou que aprendeu a economia com a avó dele. Eu acho lamentável, eu aprendi a falar italiano com a minha avó, que é muito mais útil, né? Agora, aprender economia com a minha avó ia dar nisso, né? Eu ia pensar com esses caras, tá certo? Aí não dá. Quando o cara falou que aprendeu, o cara mais velho que fala que aprendeu economia com a avó dele, eu falei, meu Deus do céu, é isso aí, a dona de casa, tá certo? Olha, o pior é que tem muitos aí grandes, entre aspas, economistas brasileiros que aprenderam economia com a avó. A maioria deles, é terrível, mas nós vamos enfrentar isso, né, Paulo? Mas eu queria falar um pouquinho do planejamento, que vocês ajudam a resgatar a ideia de planejamento, Fernando, no livro. Isso é muito importante, porque agora com Biden, com China, está mais fácil falar na ideia de planejamento, mas o planejamento é algo que também foi destruído no Brasil. A própria palavra planejamento, ideia de planejamento, foi desacreditada, foi destruída. Acho que os economistas brasileiros e economistas mais liberais têm um grande papel nessa destruição da palavra, porque eles criaram uma ideia Isso começou numa discussão do Estado planejador lá atrás, né, da ideia de onisciência. Né? Eles começaram a dizer que para você imaginar um planejador, você precisa ter uma onisciência de tudo que vai acontecer, né, que o Estado sabe melhor do que o setor privado e de que ele vai escolher os campeões nacionais, os peak winners. Né? Então, eles construíram toda uma retórica para destruir o planejamento, né? Para dizer que planejamento é coisa da União Soviética e que o sistema de mercado planeja melhor, né? O que é um absurdo, a meu ver, porque não tem nada a ver. Planejamento é uma coisa, usar o mercado é outra coisa. Quando você planeja, não quer dizer que você não está usando o mercado, né? Mas se colocou essa discussão de uma maneira que parece que se você planeja, você não acredita no mercado, né? Quando na verdade não é isso, o futuro é incerto, o Estado precisa realmente planejar, ele precisa ajudar o mercado a planejar o futuro. O mercado funciona melhor até quando o Estado planeja e ajuda a planejar, né? Então, eu acho que o livro de vocês também tem um mérito nisso de mostrar, né? A gente começou aqui a conversa falando de planos, né? Plano de metas, tantas iniciativas de planejamento, né? De criação de BNDES, Petrobras, são planejamentos, né? Que também caíram em desuso, mas que, se Deus quiser, vão voltar, como, aliás, estão voltando no mundo todo. Eu acho que o livro de vocês ele contribui bastante nisso, porque querem nos contar no Brasil que foi o planejamento estatal brasileiro que destruiu a economia brasileira. Essa é a história que se conta nos últimos 20 anos. Né? É uma barbaridade isso, né? Falam isso com uma disfarçatez. Tem gente falando agora que se voltarmos ao tempo da República Velha, nós vamos para frente. Quer dizer, é uma estupidez. A primeira coisa, a questão demográfica é completamente diferente. Né? O cenário o Brasil era um dos países mais pobres do mundo na República Velha, foi um fiasco. Claro. Aquilo, né?
É uma loucura, né? Um país Agora, é interessante o que ocorreu. 80% da população era analfabeta, Paulo. Em 1950, a população, 50% era analfabeta ainda. Eu vi esse dado quando eu fiz um texto aqui para falar do golpe de 64. Bons tempos, né? Em 2014, a gente já estava achando que a democracia ia ficar para sempre, mas enfim. Fala aí, Nassif. É gozado se a gente pega, digamos, esse período do Fernando Henrique, anos 90, os setores, porque o setor privado foi esmagado por câmbio, juros, esmagado. A maior inadimplência da história. Os grandes grupos que surgem ou da contravenção ou da economia informal, que são os frigoríficos. Ou esses varejistas aí, né? Você pega os frigoríficos, você pega o pessoal da indústria de ônibus urbano, que resultou da Gol, e outros aí, pega o pessoal do jogo do bicho, que financiou muitas fábricas de genéricos e financiou a expansão da soja no Centro-Oeste. Então, foram esses grupos que surgem nesse período aí. Né? Agora, um ponto relevante que eu queria chamar a atenção para mim, o plano mais bem sucedido foi o plano do desenvolvimento produtivo, que vem da Fiocruz, implementado pelo Temporão. Por quê? Ele cria demanda, que é o poder de compra do Estado com o SUS. Ele cria a visão integrada. Por exemplo, quando você pega os campeões nacionais aí do BNDES, você cria grandes frigoríficos e desarticula a cadeia da pecuária. Quando você pega esse PDP, ele passa a pensar de forma sistêmica, tendo como foco a melhoria do atendimento à população, que dá legitimidade política para ele. Então, em cima disso, você discute compras do SUS, traz os laboratórios internacionais e faz uma negociação para transferência de tecnologia. Você tinha pernas lá para atendimento, para home care, para uma série de coisas. Você tinha uns hospitais aqui com uma baita tecnologia. Não eles têm, digamos, a inteligência para os grandes processos hospitalares. Né? Então, digamos, quando você vê os planos isolados, por exemplo, a Dilma, quando estimula a indústria automobilística, explode o trânsito nas grandes capitais, criando um baita problema. Então, esse conceito da visão sistêmica, tendo como objetivo não apenas o resultado econômico, mas o resultado político da melhoria da vida da população, eu acho que foi o grande avanço. Eu achei a Dilma, quando foi eleita em 2000, reeleita, eu achei que esse conceito das indústrias de bem-estar tivesse claros lá, mas foi um acidente de percurso aí esse plano, infelizmente. Pois é, Nassif, isso que você está falando, eu queria ouvir muito o Fernando e Paulo sobre isso, que esse caso é clássico, né? Você deu certo porque você tinha um ministério que tinha o poder de compra do Estado, tinha o orçamento para isso, e o poder normativo e a relação com o setor privado correspondente. Isso. Quando você sai daí, você tem que criar o planejamento num lugar e mobilizar o recurso fiscal em outro. E aí a coisa começa a desandar. E aí vira aqueles papéis que nós, jornalistas, cobríamos, fazíamos ali gráficos e arte, coisa e tal, mas ninguém no governo levava a sério. Né? É uma coisa separada, né? Diferentemente do que foi, segundo o PND, do que foi o JK, que você tinha ali os grupos que pensavam desde como financiar essa bagaça até como vai passar no Congresso, não é isso? Ou seja, aí eu estou perguntando para o historiador um pouco essa lembrança do passado para resgatar para hoje. Né? E aí o sistema é muito mais complicado hoje em dia. Né? Hoje a coisa, você tem que conversar até com o judiciário hoje em dia. Tem que ter uma liderança política, que eu aposto que vai ser o Lula, e que só pode ser o Lula, né? De conversar com o Congresso, conversar com a sociedade, tá certo? E além do mais, nós temos eu acho que temos uma janela boa de oportunidade. Eu espero que esse trem não passe de novo e a gente não pegue, que é a questão, né, do setor da cadeia produtiva da saúde, né? Para fazer justiça aqui com o meu querido orientador de mestrado, Cláudio Dedeca, ele já escreveu sobre isso no iniciozinho do século XX, né? Aqui, ele já adiantava isso, ele e o Lopreato, da Unicamp. E mais recentemente, é claro, com grande presença, o Carlos Gadelha, que é um economista que eu admiro muito, não conheço pessoalmente, não tenho por que elogiar isso, mas ele é excelente no sentido de colocar que o efeito que a nossa reindustrialização, eu acho, né?
pode recomeçar por aí, tá certo? E não está difícil de convencer a sociedade da necessidade de gastar, né? Vamos falar aqui o palavrão proibido, gastar nesse setor, tá certo? Quer dizer, porque cria muito emprego bom, gera tecnologia, já arrasta vários setores altamente tecnológicos, né? E até porque o SUS tem uma demanda brutal por medicamentos caríssimos. Se a gente não produz aqui, a gente... Agora nós temos grandes cientistas, né, gente? E outra coisa que eu acho que tem que entrar na história é o pessoal da química fina, articulado com as tecnologias relacionadas às energias renováveis, tá certo? O Brasil tem uma malha energética limpa e que também não é difícil de convencer a população, a juventude e os empresários mais jovens de que podemos ir por aí, tá certo? Ninguém pode ser contra uma economia verde e uma economia da saúde. É a hora que a gente tem, eu acho que é a última chance, não é? Porque estamos na África mesmo, né? Um ponto muito importante que eu vejo, teve um plano que foi montado no governo Collor, pelo Eliezer Batista, quando o Collor trouxe aquele gabinete de notáveis lá, que acabou não dando certo lá. Que era um plano fantástico. Depois o Luiz Carlos, lá no BNDES, tentou implementar, mas foi o primeiro que usava a questão espacial, a questão geográfica, que ele identificava 5 ou 6 territórios com potencial de crescimento nas divisas, nas fronteiras com os diversos países latino-americanos. E, a partir disso, ele montava um conjunto de projetos ligados aí à infraestrutura, eletricidade, que avançou num certo período, inclusive com o Zé Silveira, mas depois também se perdeu em algum momento aí. É pro Paulo essa ou para mim? Não, é para você que é o entrevistado aqui, eu estou só dando pitaco. Eu acho que tá saindo um pouco da seara que eu posso dominar, assim, a questão específica da indústria de ponta, né? Mas é o que eu repito, né? Eu acho que a economia verde e a economia da saúde, e pelos efeitos que elas têm de arraste sobre vários setores, eu acho que é um momento que nós temos reflexão sobre isso nas universidades, não é? Nós temos reflexão sobre isso ampliando-se na sociedade, mesmo nos meios de comunicação, apesar de tudo, não é? E nós temos essa janela de oportunidade, tá certo? A questão espacial no Brasil também é muito importante, certo? Porque nós temos que nos beneficiar e fazer valer a nossa diversidade e nossa riqueza vegetal, mineral, e nas várias partes do país. E nós temos que pensar também, dessa vez e sempre, na questão regional, né? Quer dizer, um dos elementos da desigualdade brasileira é a questão regional, né? Quer dizer, a desigualdade regional é um fator terrível, muito difícil, e que eu espero que a gente tire um aprendizado desse momento que nós estamos passando, né? Por exemplo, um polo de desenvolvimento tecnológico da saúde tem que ser instalado no norte, né? Eu não sabia que tinha Fiocruz no Amazonas, desculpem, é uma ignorância minha, mas fiquei muito feliz de saber isso, e é um lugar que tem que ser valorizado, tá certo? Porque são as pessoas das suas regiões que sabem quais são as realidades locais, as possibilidades, tá certo? Um cara que estude, enfim, geologia, estude botânica, dependendo da região do país que ele está, ele tem uma visão diferente das potencialidades daquele lugar e naturalmente, as universidades federais e as estaduais de boa qualidade, que há várias, não é? Eu mesmo conheci no Ceará, por exemplo, uma excelente, e em Pernambuco também, enfim, nós temos grandes universidades pelo país e é preciso botar dinheiro e investimento e ter plano para desenvolvimento dessa garotada, dessa moçada, tá certo? É isso aí. Bom, Fernando, obrigado aí por sua entrevista aí, sucesso do livro, queria agradecer a você, ao Paulo Gala, ao Sérgio Léo aí, um tema que vai ser dos mais relevantes, que vai ser a reinvenção do planejamento aí, tal como colocado aí no desafio do Sérgio e tudo. Então, um grande abraço a vocês. Obrigado, valeu, obrigado, Sérgio. Obrigado, gente. Parabéns, Fernando, de novo. Valeu, Paulo. Obrigado.